pessoal, me chamo Andresa, sou professora de matemática e hoje eu vou estudar com vocês acerca de algumas situações problemas voltado às funções logarítmicas. No nosso último encontro, nós falamos acerca das propriedades, das aplicações e das definições da função logarítmica. Conhecemos a sua representação gráfica e vimos que seu gráfico se comporta conforme o valor de sua base. Hoje, nós vamos trabalhar em um estudo de caso voltado a esse tema. Mas antes disso, vamos relembrar alguns conceitos básicos. Você deve lembrar que a função logarítmica é uma função cuja variável está no seu expoente. Acompanhe aí na sua tela um exemplo. Nós vamos ter aí a função y é igual log de x na base a. Cada elemento dessa função, ela representa alguma coisa. A começar por a, que vai ser a nossa base. É nossa base e deve representar um valor maior que zero e diferente de 1. O x, ele vai ser o logaritmando e ele sempre vai representar um valor maior do que zero. E o y, pessoal, é o valor do nosso expoente, cuja base elevada a ele produzirá o logaritmando, ou seja, o valor representado por x. Acerca do gráfico dessa função, nós vimos que o gráfico ele vai se comportar conforme o valor da nossa base. Por exemplo, se eu tenho aí o valor da minha base maior do que 1, então o meu gráfico ele vai ser um gráfico crescente, como você está acompanhando aí o exemplo na sua tela. Agora, se essa base ela se encontra entre 0 e 1, ou seja, ela é maior do que 0 e ela é menor do que 1, então nós vamos ter aí um gráfico decrescente. Beleza? Olha só, vale lembrar também que a função do logaritmo é encontrar o valor da variável, ou seja, o valor do expoente. E para isso, nós estipulamos valores para a nossa base. Observe aí no exemplo. Nós vamos ter que log de x na base a é igual a y. Para resolvermos funções desse tipo, pessoal, a gente precisa transformar essa função logarítmica na sua função inversa, que no caso é a função exponencial. Observe os elementos aí. À esquerda, nós vamos ter uma função logarítmica, onde nós temos log de x na base a, que é igual a y, e à direita, essa função ela já se transforma na sua inversa, ou seja, na função exponencial. Vamos ter que a elevado a y é igual a x. Não esqueçam do conceito que vimos anteriormente, que quando eu tenho uma base elevada a esse expoente, a gente acaba gerando o valor do nosso logaritmando. Nesse caso aí é x. Um exemplo aqui, se eu estabelecesse um valor para a minha base e para o meu logaritmando. Vamos supor que a minha base é igual a 2 e o meu logaritmando é igual a 16. Para resolver esse tipo de função, esse tipo de questão, eu teria que transformar isso aí na sua inversa. Ficaria desse jeito aqui, ó. Log de 16 na base 2 é igual a y. Ou seja, 2 elevado a y é igual a 16. Eu estou aí afirmando que existe um número, existe um expoente que é elevado à base 2, ela vai me dar o resultado igual a 16. Nesse caso aqui, nós vamos fatorar o número 16, ou seja, é como se eu fosse quebrá-lo de 2 em 2 a fim de igualar essa base. Fazendo isso, nós vamos chegar aí um resultado igual a 4, ou seja, 2 elevado a 4 é que vai me dar esse resultado de 16. Bom, agora que já relembramos esses pontos importantes, nós vamos realizar um estudo de caso aplicado ao Exame Nacional do Ensino Médio do ano de 2016. Acompanhe aí comigo o exemplo na tela.
uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 décimos como aproximação para log de 3 na base 10 e 1,041 como aproximação para log de 11 na base 10. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus é mais próximo de. Você vai observar aí que nós temos 5 opções de resposta. E você vai observar que ele quer saber o tempo em horas, tá? Então, teremos aí 22 horas, 50 horas, 100 horas, 200 horas e 400 horas. Mas antes de resolvermos essa questão, nós precisamos entender o que é que ela nos pede. Então, você imagine aí a seguinte situação. Imagine que uma liga metálica, ela sai do forno e no momento que ela sai do forno, ela está medindo ali 3.000 graus Celsius. A cada 30 minutos, essa temperatura, ela vai cair em 1%. Vamos deixar essa parte dos logaritmos de 3 e de 11 para depois, vamos deixar reservado. Então, olha só, se eu retiro a minha liga metálica do forno, a cada 30 minutos ela diminui sua temperatura em 1%. A questão quer saber o seguinte: em quantas horas aproximadamente a temperatura dessa liga vai estar em 30 graus Celsius? Então, olha só, gente, para nós resolvermos esse tipo de questão, nós vamos precisar modular uma função que traduza esse problema, ou seja, vamos reescrevê-lo de uma forma matemática, tá? Então, vamos primeiro entender cada elemento dessa questão. Nós vamos ter aí, vamos organizar nossas ideias, tá? Nós vamos chamar aí a nossa temperatura de Tsão. Opa, para ficar melhor, vamos chamá-la de T maiúsculo, tá bom? Então, sempre que eu me referir a T maiúsculo, eu estou me referindo à temperatura. E o tempo, nós vamos chamar de Tzinho, ou T minúsculo. Você há de convir comigo de que essa temperatura, ela está em função do tempo. Isso significa dizer que conforme esse tempo passa, a temperatura da nossa liga de ferro, ela tende a diminuir. Por isso dizemos que essa temperatura é em função do tempo, tá bom? Então, nós vamos ter aí uma temperatura inicial de 3.000 graus Celsius, beleza? A questão me diz ainda que a cada 30 minutos, essa temperatura, ela diminui cerca de 1%. Ou seja, vamos imaginar aí, 100% vai representar um todo. 100% menos 1%, nós vamos ter aí apenas 99% dessa temperatura. Passados 30 minutos, eu não vou ter mais a mesma temperatura inicial, vou ter somente 99% equivalente àquela temperatura. Então, a partir daí, nós já podemos observar que nós vamos multiplicar essa temperatura inicial por esses 99%. 99%, como o nome já diz, é 99 dividido por 100, né? Isso equivale a 0,99. E nós vamos elevar ainda essa temperatura, esse 0,99, a 2 vezes o tempo. Mas por quê, professora? Gente, pensa comigo. A cada 30 minutos é reduzido 1% dessa temperatura. Ao mesmo tempo, se eu colocar aí o valor da temperatura quando se passar 1 hora, isso equivale a 2 intervalos de 30 minutos. Então, por isso, esse expoente ele vai ficar 2 vezes o nosso tempo. Beleza? Temos aqui os elementos da nossa fórmula, da nossa função, então agora nós vamos apenas organizá-la. Assim, e nós vamos ter aí, ó, a temperatura em função do tempo vai ser igual a 30 graus. Por quê? A questão quer saber depois de quantas horas
que essa liga de ferro vai atingir exatamente essa temperatura de 30 graus. Então, vamos lá, organizando a nossa função, nós vamos ter essa fórmula aí, linda, que você está vendo, ó. Temperatura em função do tempo é igual a minha temperatura inicial multiplicado por 0,99 elevado a 2 vezes o tempo. Substituindo os dados nos elementos dessa função, nós vamos ter o seguinte, ó. Substituir cada dado. Temperatura em função do tempo é igual a 30 graus. Minha temperatura inicial, que é 3.000 graus, 0,99 elevado a 2 vezes o tempo. Você observe aí que nós vamos ter uma equação exponencial, na qual teremos que descobrir o valor do nosso expoente. Para facilitar essa resolução, vamos reescrever esse 0,99 em forma de fração, tá bom? Ela vai ficar da seguinte forma, ó. 30 graus é igual a 3.000 graus, vezes 99 por 100, elevado a 2 vezes esse tempo. Bom, para encontrarmos o valor desse expoente, nós precisamos isolar nossa variável e juntarmos os fatores em comum. Vai ficar dessa forma aqui, ó, gente. Notem que eu fiquei com duas frações. A partir daí, eu vou simplificar a minha primeira fração. Simplificando por um fator em comum, que seria 30, nós vamos ficar dessa forma aqui. 1 sobre 100 é igual a 99 sobre 100, elevado a 2 vezes o tempo. Beleza? O que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos aplicar o logaritmo em ambos os lados, respeitando aí a relação de igualdade. A partir do momento que eu aplicar o logaritmo, eu vou ter que aplicar também alguma das suas propriedades, tá bom? Então, ficamos aí, log de 1 sobre 100 igual log de 99 sobre 100 elevado a 2 vezes o tempo. Então, observa só, 3 propriedades nós vamos usar aqui, ó. Primeiro, se o logaritmo for uma divisão, então calculamos a diferença entre eles. Se o logaritmo possui um expoente, esse expoente passa para frente, multiplicando toda a minha operação. E por último, se o logaritmo não mostra sua base, então nós podemos considerar que o valor dessa base é igual a 10. Aplicando essas 3 propriedades, nós vamos chegar aí a essa função. Beleza? Vamos continuar resolvendo. Vou resolver cada logaritmo aí, ó. Logaritmo de 1 na base 10 é igual a 0, porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Aliás, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, tá bom? Log de 100 na base 10 é igual a 2, porque 10 elevado a 2 é 100. Agora, observa só, aquele log de 99 eu vou transformar no logaritmo de multiplicação, para poder facilitar, para simplificar aqui a minha resolução, beleza? Aplicando esse conceito, então nós vamos ficar com esse resultado aí. E o log de 100, que já sabemos que é igual a 2. Tirando o logaritmo de cada elemento desse, pessoal, nossa continha, nossa operação vai ficar assim, ó. Substituindo os resultados, vamos ter isso aí. Beleza? Então, olha só. Na log de multiplicação, o expoente, vou usar de novo aquela propriedade. Puxar o expoente para frente e somar os logaritmos dos demais fatores. Vamos ficar com esse resultado aí. Observa que chegamos ao log de 3 e ao log de 11. Aí a gente retorna lá na nossa questão, aonde pede para usarmos 0,467 décimos como aproximação para o log de 3 e 1,041 como aproximação para o log de 11. Substituindo esses valores aí, vamos ficar com essa equaçãozinha aí. Vamos resolver primeiro quem está no parênteses, porque tem prioridade. Vamos resolver a operação normalmente. Quando chegamos aqui, olha, observe que nós temos 2 fatores em comum e o nosso expoente ainda continua ali como incógnita, ainda é um valor desconhecido. Vou isolar e o menos 0,01 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Resolvendo essa continha aí, nós chegamos à conclusão de que esse resultado é igual a 200t, que na nossa questão vai ser aí a alternativa D. Isso significa que a liga metálica levará 200 horas para chegar a essa temperatura de 30 graus. Volta aqui comigo rapidinho.
Bom, pessoal, hoje nós relembramos os estudos sobre as funções logarítmicas e sua representação gráfica, além de nos aprofundarmos no assunto através de um estudo de caso. Esse tipo de questão serve para vermos a importância de uma boa leitura e interpretação frente à resolução de problemas, não só em relação à função logarítmica, como para tantos outros conteúdos da matemática e da vida. Aproveite o material de apoio, visite a nossa plataforma Eduque, lá você vai encontrar essas aulas e as demais, além do material de apoio. Tenham todos um bom estudo.